Olá, meu nome é Marcos Cordeiro Pires, sou professor do Departamento de Ciências Políticas e Econômicas da Unesp do campus de Marília, dos cursos de graduação em Relações Internacionais e de pós-graduação em Ciências Sociais em Marília e no programa Santiago Dantas em São Paulo. Eu aproveito essa oportunidade aqui para discutir com vocês sobre a questão da pandemia de coronavírus, ou Covid-19, que tem se espalhado no mundo inteiro. A primeira questão que eu gostaria de enfatizar é a dificuldade de se controlar uma pandemia depois que ela é criada. Há muitas teorias conspiratórias. Dizem que isto supostamente foi uma invenção dos chineses para dominar o mundo, tal como a gente pode ver em muitas mentiras que são contadas na internet. A questão é que epidemia ocorre por mudanças no próprio meio ambiente. Desde a antiguidade ou desde a Idade Média, a gente sabe que a grande concentração de animais, a grande concentração de gente, a grande concentração de plantas, ou de plantas de uma mesma espécie, é claro, elas têm contribuído para a expansão das pandemias. E essa pandemia é mais uma. E com um agravante. Diferentemente, por exemplo, da Idade Média, a pandemia ela demorava bastante para se deslocar, por exemplo, no grande eixo euroasiático. Uma epidemia criada ou que surgiu no Japão demorava muito para chegar, por exemplo, em Lisboa, que é uma mesma massa continental. O problema é que essa epidemia hoje ela se espalha no âmbito de uma economia e do mundo globalizado. Se nós observarmos hoje a quantidade de fluxos econômicos e fluxo de pessoas pelo mundo é muito grande. Há muitas cadeias produtivas e muitos produtos, muitos negociantes, muitos gerentes, muitos técnicos que se deslocam diariamente por todo o mundo. Há também grupos de turistas, e a gente viu que, principalmente em cruzeiros, foi onde se manifestou uma grande quantidade de casos de coronavírus. É muito difícil parar, mesmo porque a gente não conhece qual que é a origem, qual que é o próprio comportamento desse vírus. Mas a gente tem que pensar que isso ocorre, vai ter um pico, depois vai ser a diminuição, e a humanidade vai esperar por outras pandemias. Mesmo porque é importante lembrar, o informe Global Risks do World Economic Forum de 2019, de janeiro de 2019, já advertia como um grande risco global essa possibilidade de uma pandemia decorrente da criação ou do surgimento de um outro vírus. Bom, feito isso, é importante ter uma segunda dimensão dessa pandemia, que é uma pandemia que vai gerar, ou melhor, está gerando uma enorme quantidade de impactos no mundo inteiro. Então, se observarmos nessa mesma economia globalizada, que pode contribuir para a disseminação rápida de um vírus, é a mesma economia globalizada que está sofrendo com restrições ou com quebras de cadeia produtiva. Já imagina um iPhone. Um iPhone, especificamente, ele é montado na China, mas ele é feito com produtos, com componentes que passam por pelo menos 19 países no mundo inteiro. Só para dar um exemplo do que significam essas cadeias. A política de quarentena, que é muito importante para isolar ou para diminuir a propagação do vírus, ela tem um impacto muito grande na produção. Então, além da quebra de cadeia produtiva, a gente tem um impacto na produção. Um outro ponto importante que decorre disso é o próprio desemprego. Por quê? A quarentena não impacta apenas nos empregos formais. Ela impacta em toda uma cadeia de empregos informais. Vamos imaginar o que acontece, por exemplo, numa cidade onde tem um monte de camelôs, ou pessoas que fazem serviços os mais variados. Vamos pensar na situação
do turismo, que é uma indústria muito importante no mundo. As pessoas não se deslocando, não são só as companhias aéreas que sofrem. Sofrem os hotéis, sofrem os transfers locais, sofrem as pessoas que trabalham nas pousadas e nos hotéis, sofre o cidadão que vende sorvete ou que vende canga na praia. É um impacto muito grande, né? E a gente tem que considerar esse nível de impacto, né, para pensar as políticas públicas. Antes de pularmos para a terceira discussão, é importante frisar: a economia mundial já vinha dando mostras de enfraquecimento desde antes da crise do coronavírus. O que acontece agora, né, é que o coronavírus desencadeou um processo de recessão global que já estava colocado em todos os cenários econômicos. A dívida dos bancos, a dívida das empresas, já estava, antes da crise, num nível muito superior daquilo que estava em 2008, quando estourou a grande crise relacionada às dívidas hipotecárias, que se esparramou pela economia real, né, e teve impacto grande. Os próprios preços das commodities, né, eles também já estavam sofrendo desde antes, né, da transformação da epidemia em pandemia global. Particularmente para um país como o nosso, que vende soja, petróleo, proteína animal, açúcar, pasta de madeira, essa não é uma boa notícia e tende a se agravar. No caso brasileiro, vale a pena frisar, né? O ano de 2019 já fechou com um enorme rombo nas contas externas. A conta de transações correntes brasileiras fechou no vermelho muito grande. Já no ano passado, 45 bilhões de dólares já tinham fugido do Brasil. Então não é surpresa, né, de nós olharmos essa situação. O coronavírus potencializou algo que já estava demarcado em todo o cenário econômico de 2019. Por fim, a pergunta: o que fazer? A última coisa que um governo responsável deve fazer nesse momento é continuar com políticas restritivas, né? É engessar o próprio orçamento, né? É desconsiderar que a epidemia ou que a crise é muito grande e que com apenas as receitas ortodoxas que vai se resolver esse problema. Então, particularmente para os brasileiros, particularmente para aqueles economistas que falam ou que sempre colocam o mantra, né, da estabilidade fiscal. Devemos esquecer essa possibilidade. Não tem outra saída, né? Ou se mantém a demanda, ou se aumenta o gasto público, ou se reativa a economia pensando que essa epidemia vai acabar uma hora, ou a situação tende a ser muito pior, né? Nós, como cidadãos, temos que ficar atentos, né, e cobrar do nosso governo políticas que ajudem não só a mitigar o efeito do coronavírus, mas também a tirar o Brasil da grande recessão, né, que já estava projetado antes e que se tornou muito pior com essa epidemia. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado à TV Unesp pelo convite.